pouco frio lá fora, né? Só um pouquinho. Mas aqui dentro está bem quentinho, graças a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Capítulo de número 18. Evangelho de Mateus. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, a partir do verso 15. Nós vamos ler até o verso de número 22, 15 ao 22, eu leio o primeiro, os irmãos o segundo. 22, do 15 ao 22, que diz assim: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganharás o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dizei-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligado na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Glória a Deus. Até. Meus irmãos, a palavra de Deus, por meio do Evangelho De Mateus, no capítulo de número 18, ela começa com uma situação muito inusitada, onde vai dizer que Jesus está contando sobre aquele que é maior no reino de Deus. Então vai dizer que começam a chegar os discípulos aos pés de Jesus e começa a perguntar: quem é maior no reino de Deus? Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, que se não se converteres e não fordes como uma criança, de modo algum podereis entrar no reino de Deus. Então há um contrito entre os discípulos, e a pergunta que eles têm em seu coração e sua mente é: quem é maior no reino de Deus? Então vai dizer que Jesus começa a dar alguns exemplos de como nós devemos ser, crianças na malícia, mas homens entendidos no conhecimento. Então vai dizer que Jesus para de dizer acerca de quem seria maior ou deixaria de ser maior. Aí vai dizer que Jesus, ele muda totalmente o rumo da conversa, e ele começa dizendo: olha, eu vou dizer algo a vocês. Se o irmão de vocês pecarem contra ti, vai e repreenda somente você e ele. E se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. E se ele não te ouvir, depois de o repreender, chame mais uma testemunha, para que assim vocês entrem em concordância. Se ainda assim ele não quiser te ouvir, considere-o a igreja, chame eles, para que assim possa ser resolvido. Caso não consiga de maneira alguma, então considere-o como um gentil e publicano.
Jesus está dizendo acerca de perdão. E perdão, irmãos, é algo muito difícil de falar nos dias de hoje. Porque quando nós falamos de perdão, nós não falamos somente de perdão, mas nós falamos de alguém que ficou ferido. E muitas das vezes, irmãos, as pessoas, ou até mesmo nós, ferimos as outras, sem ao menos imaginar que nós estamos ferindo. Quando começa a ter esse discurso, Jesus está dando um conselho para os seus discípulos, dizendo: se o teu irmão pecar contra ti, reconcilie com ele, vá até ele, repreenda-o, só você e ele. Se ele não te ouvir, é outra história. Nós vamos ver que no decorrer desta conversa, em todo o tempo, Jesus está falando sobre a reconciliação. Eu estive pensando acerca disso, e por incrível que pareça, durante esses dias, eu passei por umas controvérsias, que aquela situação, irmãos, ela estava acabando com os meus neurônios. Eu estava ficando irritado, ficando estressado, ficando nervoso por conta de uma situação. E eu precisei, para resolver e reverter essa situação, que estava sendo causada comigo, de uma pessoa que estava fazendo e estava me prejudicando, e por eu saber daquilo, eu comecei a criar um remorso, remoer dentro de mim, a ponto de eu olhar e dizer: eu não quero ver essa pessoa pintada na minha frente, nem de bronze. Eu vou ignorar o máximo que eu puder, de tão nervoso que eu estava, de tão irritado. E aquilo começou a entrar dentro do meu coração, começou a germinar dentro da minha mente, começar a criar uma raiz de amargura. E aí a pastora falou assim: você não pode ficar desse jeito. Eu conversei com o meu cunhado, ele disse: Rafa, a outra pessoa não está nem aí para você. Ela pouco se importa com o que você está sentindo e, pelo contrário, está dormindo muito bem, vivendo melhor do que você. Agora você não. Você está irritado, está nervoso, qualquer coisa já é motivo. E eu fiquei pensando naquilo. Só que quando eu chegava no meu trabalho e eu via aquela pessoa, irmãos, eu subiu uma ira tão grande dentro do meu coração que vocês não imaginam. E aí eu cheguei, entrei dentro do carro, e eu comecei a orar e falar com Deus. E eu disse: Deus, tira do meu coração isso, porque eu não consigo desejar nenhum mal do infeliz. E por eu não conseguir desejar nenhum mal dele, eu não posso ficar com esse sentimento, eu não posso ficar com isso dentro do meu coração remoendo, porque isso está me deixando estressado e angustiado. E eu orei um dia, orei o outro, e toda vez que eu ia trabalhar, e quando eu falava o nome do sujeito, pronto, eu mudava completamente o meu comportamento. E aí eu falei para mim mesmo: eu preciso jejuar para Deus tirar isso do meu coração. E eu orei, jejuei ao Senhor, eu disse: Senhor, tira isso do meu coração, eu não posso ficar carregando isso. Veja que de um lado havia alguém ferido, do outro lado alguém que feriu, mas nem imaginava que estava ferindo. E dentro de mim, eu precisei liberar o perdão. Tudo bem, é assim que tem que ser, é assim que vai ser daqui em diante. Eu não posso ficar carregando isso. E quando eu estava meditando acerca deste texto, na hora Jesus me fez lembrar disso. Nós precisamos nos reconciliar com nossos irmãos. Porque veja, quando Jesus escolhe e separa 12 discípulos, consecutivamente também 12 apóstolos, eram pessoas imperfeitas. Lembre-se disso. Jesus escolhe para caminhar com ele pessoas imperfeitas, para fazer com que o poder dele se aperfeiçoe a cada dia mais dentro do nosso coração.
Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, quando escolheu 12 homens para andar e servir o ministério, Jesus escolheu um que iria o trair, Jesus escolheu outro que iria negar, Jesus escolheu um outro que no momento da sua ressurreição não iria acreditar e ia duvidar, a sua fé iria oscilar dizendo, se é mesmo o Senhor, deixa que eu coloque o meu dedo sobre a marca na sua mão. Pessoas que não entendiam o que Jesus dizia, e a verdade é que Jesus escolheu 12, no meio dos 12 haveria traidor, haveria alguém que iria negar, outro que iria duvidar, haveria um que teria muitas dúvidas, até hoje tem, e haveria outras que você nunca iria ouvir falar o nome delas e elas não iriam se destacar em nada. Mas a verdade é, Jesus escolheu os 12. Independente da situação, Jesus escolheu os 12. Independente daquilo que eles iriam prestar, daqui a um tempo, do que eles iriam fazer, Jesus havia escolhido eles. Jesus nos escolheu, sabendo que no meio da caminhada nós teríamos dificuldades, sim ou não. Jesus nos escolheu sabendo que, por mais que estivesse difícil a situação, muitas das vezes nós iríamos negar a Jesus a preço de qualquer coisa, a qualquer custo, sim ou não. Jesus nos escolheu sabendo que um certo dia nós iríamos escolher pecar do que se santificar, sabendo daquilo que seria certo e daquilo que era errado. Mas ainda assim, Jesus nos escolheu. E agora a orientação que Jesus está dando aos seus discípulos, quando Jesus começa a ensinar o modelo de oração, Jesus vai dizer, todas as vezes, quando vocês forem orar, digam assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita conforme a tua vontade, aqui na terra, como também é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe os nossos pecados, assim como perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, tua é a glória, teu é o poder para sempre. Então Jesus, quando ensina os discípulos acerca da oração do Pai Nosso, algo que me chama a atenção é, Jesus diz, seja feita a tua vontade, aqui na terra como também é no céu. Outra coisa que me chama a atenção é, perdoe aquele que te tem ofendido, assim como você também tem perdoado aqueles que te perseguem. Da mesma forma que você peca contra o teu irmão, perdoe ele acima de todas as coisas. Da mesma coisa que você ofende o teu irmão, perdoe as ofensas dele também. O que Jesus está dizendo é, você estava, mas em outrora você estava em condição de ferir e machucar alguém. Então Jesus está fazendo um paralelo. Jesus está comparando os discípulos, dizendo, acerca de qualquer coisa, perdoe. E ele vai dizer, o teu irmão. Irmãos, nós somos escolhidos, fomos escolhidos por Deus. Mas a verdade é que nós somos imperfeitos. Mas nós servimos a um Deus que é perfeito acima de todas as coisas. Ele é incomparável. Veja, verso de número 17, do livro de Mateus, capítulo de número 18, verso de número 17, diz assim, e se não escutar, após a repreensão, dize à igreja, ao conselho. E se também não escutar, o considere como um gentil. Jesus se importa tanto com aquele que está nos ferindo, que a primeira coisa que Jesus diz é, em particular, repreenda o seu irmão, somente você e ele. Não deu certo? Não desista, tenta de novo. Agora leve uma testemunha. Não deu certo? Agora comunique aos ministros, chame a igreja. E tenta se reconciliar com ele.
Se não ouvir assim ainda diante da igreja, aí vocês considerem ele como um pecado, como um gentil e publicano. Aí no verso de número 18, Jesus diz algo interessante. Em verdade, eu vos digo, que tudo quanto você ligar na terra, também será ligado no céu. E tudo o que você desligar da terra, também será desligado do céu. É interessante isso aqui, irmãos, porque como que liga céu com terra, terra com céu? Como interpretar isso? Jesus está dizendo sobre concordância. Porque o decorrer do texto ele vai dizer, e aonde você afirmar uma palavra com o teu irmão, assim Deus também concordará. E vai ser feito conforme a vontade dele sobre aquilo que vocês têm pedido. Em verdade vos digo que tudo quanto você ligar na terra, também será ligado no céu. E tudo aquilo que você desligar da terra, também será desligado do céu. Quando você ouve isso, o que é que você imagina, Mari? Tudo quanto você ligar na terra, será ligado no céu. Tudo quanto você desligar na terra, também será desligado no céu. O que você imagina? Diaconisa Adelaide. Heitor. Quer falar alguma coisa, Lívia? Não? Veja, Jesus está dizendo sobre liberar perdão, sim ou não? Certo. Jesus está dizendo sobre reconciliação com o seu irmão. Até então, tudo certo. Agora Jesus disse, a verdade que eu digo a vocês é, tudo que você ligar aqui na terra, também será ligado no céu. E tudo quanto você desligar da terra, você também vai desligar do céu. O que Jesus está dizendo é, se você não conseguir ter comunhão com o seu irmão, se você não conseguir ter uma paz pacífica com o seu irmão, se você não conseguir ter uma convivência com o seu irmão, tudo que você ligar na terra, também liga no céu. Porque na oração ele diz, seja feita a tua vontade aqui na terra, como também é no céu. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a vontade de Deus é que nós venhamos ficar em conflitos e atritos contra o nosso irmão? Não. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a vontade de Deus então é que nós venhamos ficar com conflitos, atritos, a ponto de não querer perdoar o nosso irmão e não ter uma convivência com ele? Seguir a paz com todos, seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos suportar uns aos outros. Nós vemos que no Evangelho, os apóstolos, os escritores, após a morte de Jesus, principalmente João, ele vai dizer, suportar uns aos outros, amai uns aos outros. Então quando está dizendo uns aos outros, está dizendo, tenha um bom convívio com o seu irmão. Tem um ditado que diz, quando um não quer, dois não brigam. É verdade, sim ou não? Sim. Porque enquanto um está caçando confusão, o
outro está sendo mais pacífico. Só que agora a gente vai chegar a um ponto onde ninguém diz. Na teoria tudo bem, a prática é, não tenho sangue de barata. Na teoria, vou perdoar o meu irmão, tá certo. Na prática, eu te perdoei uma, te perdoei duas. Tu tá achando que eu sou crente, eu sou bobo, é? Tá achando que eu tenho sangue de barata? Vem aqui, tu vai ver se não acerta a sua orelha. Tá rindo, né, Mari? Mas é verdade, irmãos. Porque quando nós observamos esse texto, a pergunta que Pedro faz é: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Ele pergunta. Só que aí ele responde: até 7. Porque é um número razoável. Se o Heitor vir e ferir o meu sentimento, e fizer alguma coisa que venha me entristecer, não sei o que é isso não, Jesus. Eu consigo perdoar uma vez. Está tudo bem. O Heitor veio e pisou no meu pé. Ai, desculpa, irmão. Tá bom, tá perdoado. Saiu com um sapato branquinho. Tudo certo, irmão. Quando chega na quarta vez, você já perdeu a paciência. De novo? De novo? Mas toda vez é você? Toda vez? É assim, não é? Principalmente as mães, né? Os pais, no modo geral. O filho faz alguma coisa, tá bom. A segunda vez, tá bom. Tá vendo aí, gente? Eu estou usando esse exemplo. A anotação de mãe nunca cai no mar do esquecimento. Ó, a Hanna já falou, é verdade, Hanna, isso aí? Hoje as crianças estão com a razão. Mas você vê, irmão, é assim. O convívio do ser humano é desse jeito. Por quê? Se fizer alguma coisa que você não gosta, você perdoa uma vez, a segunda razoável, a terceira, até vai, a quarta vez, aí você já fique ciente, se acontecer de novo, o chicote vai estralar. Toma o teu rumo. Por quê? Ó. Hoje as crianças, ó. Mas gente. Porque a primeira vez a gente perdoa, a segunda, a terceira, passou da terceira, irmão, a gente já perdeu a paciência. É aquilo. Eu vou usar o exemplo das crianças de novo. As crianças estão aprendendo a escrever e a ler. Aí você vai lá com toda a paciência do mundo. Escreve aqui. Aí a criança sai dali. Não, escreve aqui, apaga. Aí começa a escrever. Aí a criança sai. Aqui, ó. Segue a linha. É a continuidade. Irmão. Ô meu, você não enxerga aqui não? Você não consegue observar aqui não? É só dar continuidade. Você vê que a gente perde a paciência. Isso eu estou dizendo com a família. E quando é amigo? E quando é vizinho? E quando é colega? Você quer falar algo? Então fala aí. Vai aprender por bem ou por mal agora. Mas gente. Então, será que é nesse contexto? Será que é dessa forma que Jesus está dizendo? Reconcilie com o seu irmão. Reconcilie com o seu irmão. Reconcilie com o seu irmão. A maior prova disso é: se Jesus nos perdoou, por que é que a gente não consegue perdoar o nosso irmão? Por que eu estou dizendo isso? Qual é a diferença do pecado do seu irmão para o seu? Jesus não tem poder para perdoar todos? Jesus não te perdoou? Por que você não consegue perdoar o seu irmão? Se você
sendo o que é, ou sendo o que era, a figura que você representava para a sociedade, Jesus te perdoou, por que você não consegue perdoar o seu irmão? Veja, no verso de número 19, também vos digo, que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que estás no céu. Porque, agora olha só no verso 20, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente no meio deles. Isso é igreja. Para você conseguir gerir melhor o que eu estou dizendo, pessoas imperfeitas, pessoas com as suas diferenças, pessoas com as suas dificuldades, mas com um único propósito: servir a Jesus. Isso é igreja. A igreja não é lugar de pessoas perfeitas. A igreja não é lugar de santinha ou de santinho. A igreja, aonde nós estamos, é composta por seres humanos, imperfeitos, falhos e pecadores, mas que têm algo em comum: foram encontrados e achados por Jesus Cristo. A igreja é composto por pessoas que não tinham valor, que não ofereciam boas coisas para a sociedade, porque Jesus vai dizer: se vocês, sendo maus, porque vocês não têm nada de bom para oferecer, mas sabem dar boas coisas para os seus filhos, imagine o vosso Pai que estás no céu. Imagine o vosso Pai dará muitas coisas boas que você nem imagina, porque se o seu filho pedir pão, você vai dar uma pedra? Você vai dar uma serpente? Não. Você vai dar aquilo que você tem de melhor, mas ainda assim você é uma pessoa mau. Ainda assim você é uma pessoa que não tem muitas coisas boas para oferecer. E como é possível fazer isso? Por intermédio da graça de Deus. Nome: Espírito Santo. Foi falado aqui sobre apresentarmos diante dele com frutos dignos de arrependimento. Tem um texto que eu gosto muito, e quando eu estava fazendo teologia, foi um dos primeiros textos que, quando eu passei a observar de uma forma diferente, me deixou impactado. Quando Caim e Abel oferecem sacrifício e holocausto a Deus, Deus recebe de um, mas não recebe do outro. A pergunta é: por que Deus recebe a oferta de um e não recebe a oferta do outro? Por que é que Deus recebe a oferta de um e não recebe a oferta de outro, Adelaide? Abre aí, Gênesis capítulo de número 4. Oi. Não a oferta?
se preocupou em dar ao melhor. Mas aí então Deus também rejeitou a oferta. A atitude. Então a oferta também foi rejeitada. Vamos lá. Gênesis, capítulo de número 4. Verso de número 1. Gênesis 4, verso 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que, ao cabo de dias, que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou-se o Senhor para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, Deus ainda dá aviso, irmãos, porque tiraste, porque descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação também para ti? E se não fizeres bem, o teu pecado jaz às portas, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Ponto. Verso 8. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Disse Deus: o que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desta terra. Agora, maldito és tu, desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás na tua terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade do que eu possa ser perdoado? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. Serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: porquanto qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs-se o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer o que achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, habitou na terra de Note, da banda do oriente do Éden. Segura aí. Deus rejeitou a oferta ou a atitude? Quem acha que a atitude, levanta a mão. Quem acha que Deus rejeitou a oferta? Levanta a mão. Só ele. E a senhora? Não levantou a mão nem para um nem para outro. Irmãos, Deus não aceitou nem a oferta e nem a atitude. Primeiro, quando Deus começa a observar a atitude de um e a atitude do outro, Deus começa a ver que um se preparou para aquilo e o outro não. Uma vez eu escutei algo acerca deste texto, acho que foi até o pastor Deró, que pregou dizendo: havia 2 igrejas, uma igreja que era do fogo e uma igreja que era da geladeira, do freezer. E a igreja do fogo era do fogo.
igreja geladeira, cada dia que passava ela ficava pior. Então o pastor da igreja fria começou a olhar para o pastor da igreja do fogo, do reteté, do manto, falou: vou matar esse irmão, porque está todo mundo saindo daqui e indo para lá. E ele foi e fez isso. Só que quando Deus olhou para Caim e disse: porventura não haveria aceitação também para ti? Por que é que você deixou a maldade entrar dentro do seu coração? Eis aí o teu pecado jaz às portas, e se você não tiver cuidado, ele vai te dominar. Tudo é escolha. Você quer ver? Você escolheu estar aqui hoje. Você escolheu levantar de manhã para ir trabalhar. Tudo é escolha, irmãos. Quando estava tendo preparação para oferecer sacrifício, um escolheu a melhor parte. Ele deu aquilo que ele havia de melhor, e Deus se agradou. O outro também levou a sua oferta. E não é que Deus não iria aceitar. Deus iria aceitar. Mas ele, quando viu que Deus se agradou da oferta do irmão, a maldade intentou dentro do seu coração. E por intentar dentro do seu coração, ele começou a maquinar e a desejar o mal do seu irmão, a ponto de arrancar a vida do próprio irmão. E aí quando Deus vai prestar conta com ele, ele vai dizer: mas o Senhor não pode me perdoar? Ele tira a responsabilidade dele e diz: Senhor, pelo ato que eu fiz, o Senhor não pode me perdoar? Então eu serei lançado de diante da tua face, para que as outras pessoas venham e me matem? Aí Deus perdoa ele. E Deus perdoa ele dizendo: qualquer um daqueles homens que pisar em Caim, 7 vezes mais será castigado. Sabe qual é o nome disso? Graça. Graça imerecível, porque Caim não merecia nada. Mas o Senhor olhou para ele com um olhar de misericórdia, perdoando e dizendo: se alguém te ferir, 7 vezes mais vai ser ferido. O que Deus está dizendo é: você é pecador, você é falho, mas ainda assim eu tenho poder para te perdoar. Agora, quando a história vira e Caim é tirado de diante da face do Senhor, vai dizer que Caim agora tem família. E Caim começa a produzir e a prosperar na terra. Então vai dizer que começa a haver ramo imobiliário, agropecuário. Vai começar a dizer que através da vida de Caim houve música, porque não havia música. Porque da família dele foi mestre em agropecuário, foi mestre em ramo imobiliário, foi mestre em instrumentos de corda. Ele começou a apresentar frutos. A diferença entre este texto e o texto que nós estávamos lendo de começo, o que Jesus está dizendo é: perdoa. Tenta de todas as formas perdoar. Aqui não é questão de ter sangue de barata ou não. A questão aqui não é ter razão ou não. A questão é: tenha paz consigo mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando essa situação, na semana passada, começou a acontecer comigo, e eu precisei orar um pouco mais e a jejuar, o perdão quem precisava liberar era eu. Quem estava se sentindo mal com a situação era eu. Aquilo estava me incomodando, aquilo estava ferindo o meu ego. Então eu precisei mudar a minha atitude. Porque eu sirvo a Deus. Você precisa começar a liberar isso dentro de você. É comprovado cientificamente que pessoas que não conseguem liberar perdão são pessoas que vivem menos. Passam uma vida inteira remoendo coisas que ficou no passado. Morrem e nada muda. Pessoas que não conseguem liberar perdão são pessoas que ficam enfermas praticamente a sua vida toda. Esta enfermidade
ela deixa de ser espiritual e passa a se tornar enfermidade física. Uma pessoa infeliz, uma pessoa que não consegue ter comunhão com a família, que não consegue ter diálogo com o irmão, que não consegue ter diálogo entre pai e filho, porque algo que aconteceu lá no passado não consegue perdoar, algo que ficou lá no passado não consegue virar a página. Jesus te chamou não para ser muro, mas Ele te chamou para ser ponte. Que ponte é essa, pastor? Isso é a igreja. Porque se você não conseguir se reconciliar com o seu irmão, Jesus diz, chama mais uma ponte. Se essa ponte ainda não for boa, chama mais 3. E se ainda assim não for o suficiente, chame a igreja. Jesus não te chamou para ser um muro. Jesus te chamou para ser uma ponte. Que ponte é essa? Ponte que leve o amor dele dizendo, eu preciso te perdoar, eu preciso te amar, indiferente do que esteja acontecendo, eu preciso te amar. Se a pessoa vai retribuir ou não, é outra história, mas você precisa fazer a sua parte. Por quê, pastor? Porque quando eles estão conversando, olha só, o que Pedro vai dizer no verso de número 21 do capítulo de número 18 de Mateus, onde nós estamos lendo. Pedro se aproxima de Jesus. Irmãos, eu estou com ferro aqui, está cortando tudo a minha boca. Olha só que Pedro vai dizer, Senhor, quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim e eu vou perdoar ele? Pedro ainda não estava convertido aqui não, irmãos. Porque ele já estava dizendo, a minha paciência é curta. Até 7? Aí Jesus diz, não digo até 7, mas 70 vezes 7. Este número 70 vezes 7, está lá em Gênesis, onde nós estávamos lendo. Quem pisar no teu pé será castigado 7 vezes mais. Aí vai entrar na soma 70 vezes 7. Em um outro texto, se eu não me engano, em Marcos, onde está dizendo sobre isso, Pedro vai dizer o seguinte, então acrescenta-nos a fé, porque é impossível. Uma pessoa por si própria, ela consegue perdoar a outra? Uma pessoa por si própria, ela consegue perdoar a outra? Uma pessoa por si própria, ela consegue fazer um ato de bondade a outra? Uma pessoa por si própria, ela consegue fazer algo de bom? Nós viemos do pecado, fomos concebidos em pecado, gerados no pecado. Aí Jesus vai dizer que nós, sendo mal, sabemos dar as boas coisas aos filhos. Quanto mais o nosso Pai que estás no céu, nos dará tudo aquilo quanto nós pedimos. Então nós começamos a entender que por nós mesmos, nós não produzimos nada além de morte. Nós não produzimos nada além de tristeza. Nós não produzimos nada de bom. Nós não conseguimos produzir nada de bom se não for por intermédio de Jesus Cristo. Como que eu devo me apresentar com frutos dignos de arrependimento, pastor? Como o irmão falou aqui, não conseguiu terminar. Mudando, sendo diferente. Sendo diferente daquilo que você era. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, quando vai dar instrução aos discípulos, ao povo que estava confessando o nome de Jesus, a primeira coisa que Paulo vai dizer é, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que cometia tais atos que não convém, não faça mais. Então, esse fruto digno de arrependimento é, mude. Você não precisa ser como aquele famoso ditado, eu nasci assim, vou morrer assim, permanecer assim. Não, você não precisa disso. Ah, porque os meus pais eram assim. Jesus te encontrou. Jesus mudou a sua história. E Jesus não quer que você passe uma vida inteira guardando algo de ressentimento, de mágoa dentro do seu coração. Jesus está dizendo, está difícil? Você precisa aprender a perdoar. Por que Jesus está dizendo isso? Porque Jesus quer que você viva melhor. Jesus quer que você tenha noite de paz.
Sabe aquele sono do justo, irmão? Eu tenho sono do justo. A pastora acha que eu tenho muito sono de justo, viu, irmão? Se deixar eu durmo mais do que o colchão. Graças a Deus por isso. Eu consigo, graças a Deus. Mas é de você poder encostar a sua cabeça e ter paz. Eu sou um pouco esquisito, irmãos. Ela fala, mas como que você consegue? Lá na outra igreja, lá o irmão ficou bravo comigo, não sei porquê. Quando eu descobri que ele estava bravo, aonde eu via ele, eu parava o carro, descia do carro e abraçava ele. Às vezes ele, todo sem jeito, irmão, mas eu constrangia ele. Por que eu constrangia ele? Porque eu não tinha nada contra ele. Mas eu sabia que ele estava triste, chateado, magoado comigo, embora eu não soubesse o porquê. Então eu ia, abraçava ele, tá tudo bem, e apertava, tá tudo bom. Uma vez eu estava passando, eu vi o carro dele no posto, abastecendo, eu parei, irmão, dei a volta, parei na bomba do lado, desci, ele lá, ô irmão, Pai do Senhor, um susto, quase que teve um infarto. Por quê? Porque eu sabia que o irmão tinha algo contra mim, e eu precisava me reconciliar com ele. Você precisa se reconciliar com seu irmão. Sabe por quê? Além da imperfeição dele, você também não é perfeito. Ah, pastor, mas o irmão não é santinho. Você também não. Ah, pastor, mas o irmão me feriu. Mas você já feriu tantas pessoas também? Você já machucou tantas pessoas? E aí? Você precisa mudar, queridos. Livro de Mateus, capítulo de número 5. Eu já estou terminando, irmão, por conta do horário, está frio. Livro de Mateus, capítulo de número 5. Verso de número 21. Olha só. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Aí Jesus diz: eu porém vos digo, qualquer que sem motivo se escandalizar contra o seu irmão, será réu no juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raça, será réu do sinédrio. Qualquer que lhe chamar de louco, será réu no fogo do inferno. Porquanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e te lembrares de teu irmão tem algo contra ti, deixa ali no altar a tua oferta. Vai, reconcilia-te com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Olha só o que ele diz no verso 25. Concilia-te depressa, urgente, faça isso para ontem, com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade, te digo, que de maneira nenhuma sairá da lisa enquanto não pagares até o último centil. 27. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Porquanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranque-o e tire para longe de ti, porque é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Se a gente continuar aqui, a gente vai chegar aonde eu vou chegar. Quando Jesus começa a dizer isso aos discípulos, aquele povo que estava ali, Jesus está dando um sermão da montanha, e Jesus ele começa a dizer sobre a reconciliação. Ele começa a dizer:
Vocês lembram que foram dito aos antigos, lá na lei de Moisés? Vocês lembram disso? Lembramos. Então, não mate, porque se você matar alguém, você vai ser réu diante do juízo. Não se escandalize, ou escandalize o seu irmão, porque você será julgado por isso. Até então tudo bem. Aí quando Jesus vai discorrer no texto, ele vai dizer: e se alguém olhar para uma mulher e em seu coração cobiçar, já pecou. Você já cometeu ato de adultério. Portanto, é melhor você arrancar o teu olho do que continuar com todos os membros do seu corpo. E agora Jesus não vai dizer ser lançado como réu diante do juízo. Não, é melhor você fazer isso do que você ter uma vida inteira no inferno. Nós precisamos entender que é necessário se reconciliar. É necessário fazer aquilo que é certo. Jesus não te chamou para ser meia boca. Jesus não te chamou para dar um jeitinho. Jesus te chamou para fazer o que é certo. E se você fizer o que é certo, certamente Ele se agradará de ti e também se agradará da sua oferta. Eu vou só recapitular o verso de número 23. Portanto, se trouxer a tua oferta ao altar e você se lembrar que o seu irmão tem algo contra ti, pare de fazer o que você está fazendo. Se reconcilie com ele. Por que Jesus está dizendo isso? Porque se você se lembrar de algo de errado que não está certo, você precisa fazer. Não fique esperando pelo irmão. Eu tenho um negócio muito esquisito, irmãos. Às vezes, o meu pai tem um desentendimento com os meus irmãos lá e eu fico olhando e falo: gente, como que pode ser bobo desse jeito? Fica anos, irmão, sem se falar. E o pior, que fica se remoendo. E fica. Aí daqui a pouco, irmão, finge que nada está acontecendo. São coisas que não dá para entender. Aí a pessoa fica doente, fica acamada, fica enferma. Qualquer coisa que acontece, ai, gente. Para a gente terminar isso aqui, já são 9h20. Feche aí os seus olhos. Quem está me vendo, diga amém. Por que você não fechou seu olho ainda? Heitor, você não pode fechar o olho não. Irmãos, com os olhos fechados ainda, eu quero que você pense naquilo que tem te causado dor, que tem te ferido, ou até mesmo pense naqueles momentos delicados e complicados da sua vida, aonde de uma situação adversa saiu do controle, e você olha e diz: eu não consigo absorver isso, eu não consigo concordar com isso, eu não consigo superar isso. Eu aprendi algo no tempo em que eu me converti com o nosso pastor presidente, que
ele diz assim: é melhor você ter paz do que querer ficar com a razão. Quantos de nós, que aqui estamos com os olhos fechados, carregamos marcas do passado porque nós não conseguimos perdoar o próximo e nem a nós mesmos? E isso tem se camuflado dentro do nosso coração, mas todas as vezes que algo semelhante acontece, vem um remorso, ligado e interligado diretamente na nossa mente, nos trazendo a situação do passado. Pense quantas noites você chorou por conta de situações assim. Pense o que você já perdeu com isso e o que você já ganhou. E a pergunta que você deve fazer é: valeu a pena? Jesus te dá vida. Jesus, ele cura as suas desilusões, as suas decepções. Jesus tem poder para curar sobre a sua enfermidade espiritual, emocional e também física. E Jesus diz: a partir de hoje, perdoe o teu irmão como eu também te perdoo. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair na tentação, mas o que nós te pedimos é: livra-nos de todo mal. Que nesta noite, essa mensagem a qual foi ministrada sobre o seu coração, possa te fazer refletir acerca das coisas que ainda te causam dor, que ainda te causam entristecimento. Jesus está dizendo: reconcilie-te com teu irmão. Porque da mesma forma que ele pecou contra ti, você tem pecado tantas vezes e eu tive poder para te perdoar. Se o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, Jesus está dizendo: vença este mal. Viva uma vida feliz. Viva uma vida de saúde física, espiritual, sentimental. Pastor, você está dizendo isso porque você não sabe o que eu passei. É verdade. Mas Jesus sabe o que você passou e Ele te fez passar, sabe por quê? Porque você está aqui hoje. Jesus fez você passar quando você achou que não teria mais jeito. Jesus fez com que você viesse chegar aqui hoje, quando em outra situação você disse: talvez este seja o meu fim, eu desejo até a morte. Pois bem, Jesus te fez passar por estas situações. E se Jesus te fez passar, não tem necessidade de você ficar retrocedendo para trás de novo. Jesus está dizendo: eu visito a sua mente hoje. Eu visito o teu coração. Traumas que ficaram, que têm causado entristecimento, traumas, decepções, desilusões, muitas das vezes feridos, machucados, tentando se reerguer, e a sensação, o sentimento que nós temos é um sentimento de fracasso, de derrota, de incapacidade. Mas nessa noite, pela autoridade divina do Espírito Santo, eu declaro sobre a sua vida: seja livre, seja liberto. Jesus está quebrando nessa noite todas as cadeias que têm aprisionado o teu coração, que tem feito com que você não tenha uma vida alegre, que tem feito com que você não venha viver aquilo que Deus tem preparado para você. Deus está dizendo: eu quebro cadeias nesta noite, eu quebro tudo aquilo que tem amarrado os teus pensamentos. Deus está dizendo: está na hora de você começar a liberar perdão, está na hora de você começar a mudar as suas atitudes, porque Deus está dizendo: é melhor
melhor você se reconciliar depressa, para que quando venha chegar o dia do juízo, isso não venha te condenar para uma vida infeliz, uma vida infrutífera. Deus está dizendo: libere perdão aos seus pais, libere perdão aos seus irmãos, libere perdão ao seu familiar, libere perdão ao seu vizinho, aquele que tem te ferido, porque eu também tive poder para te perdoar. E Deus está dizendo: a partir deste ato, a sua vida vai mudar, a partir deste ato, a sua vida será transformada. Deus está dizendo: se você recolher este ato hoje e receber aquilo que está sendo falado e pregado, você vai viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Receba ânimo em teu coração, receba ânimo na tua vida, erga a tua cabeça. Você não precisa ficar aprisionado no passado. Você já venceu essa dificuldade, você já venceu esta barreira, Deus já destruiu este muro. E Ele está dizendo: hoje eu estou criando pontes indestrutíveis ao teu coração, à tua casa, pontes indestrutíveis à sua família. Deus está dizendo: o tempo de ficar se lamentando passou, acabou. Erga a tua cabeça, porque o choro tem durado a noite inteira, mas tem a alegria de Deus ao romper da manhã para a tua vida. Levante-se desta situação, levante-se deste coma espiritual, porque você tem vivido no passado e não tem conseguido viver o presente, e se ficar desse jeito, não viverá o futuro. Mas Deus está dizendo: eu tenho poder para te perdoar, eu tenho poder para te alcançar, eu tenho poder para mudar a tua vida, a tua história. A graça de Deus te alcançou nesta noite. A graça de Deus quebrou todos os aguilhões que te prendiam. Você é livre, você é liberto, e foi encontrado por Jesus Cristo. E Ele te diz: perdoados estão os teus pecados, não peques mais. Que nesta noite você seja abençoado pelo poder do Espírito Santo. Que nesta noite haja poder e manifestação divina sobre a tua casa, sobre o teu coração. Que você possa chegar dentro do seu lar, nos seus aposentos, e descansar a sua cabeça, e não ficar mais remoendo aquilo que ficou no passado. Deus está dizendo: comece a viver daqui para frente. E o que passou, passou. O que virá agora será bem maior daquilo que você possa imaginar. Mas aquilo que ficou para trás, deixa lá atrás, não fica mais mexendo naquilo não. Viva o hoje, viva o agora, tenha vida, e vida em abundância para a glória de Deus. Assim nós oramos a Ti, Pai, e te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito. Guarda a vida dos seus filhos em paz e em segurança, e que eles sejam abençoados pelo poder da Tua palavra. Abençoado seja o teu lar, abençoado seja a tua família, a tua vida. Assim nós decretamos e declaramos em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Aplausos em forma de receber. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos nós. Seja assim também sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. E nós, em concordância, diremos amém. Sejam todos abençoados em nome de Jesus, para a glória de Deus.